compartilha aí, porque agora o papo vai ser Bolsa de Valores. E quem está aqui comigo na linha é o Lucas Veronese. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, Tones. Boa tarde a todos os ouvintes. Ótima tarde. Bater um papo aí sobre o assunto de vocês hoje, a Bolsa de Valores, né? Show! Bolsa de Valores. E creio que uma pessoa mais específica e especializada também para falar sobre investimentos e renda variável, a não ser você, né? Essa é a sua especialidade. Apresentar aí um pouquinho para vocês. Bacana. Como você disse, Lucas Veronese, sou um sócio e o head de renda variável no escritório da Veronese Investimentos. Nós somos credenciados à XP, corretora. Bacana. Estou no mercado financeiro há 12 anos, então tenho um pouquinho de conhecimento para levar para vocês. Não sei tudo, o mercado muito a muito, então a gente tem que ficar se aprimorando o tempo todo, mas acho que posso transmitir um pouquinho do conhecimento para vocês. Ah, legal. Olha, a pessoa que fala que conhece tudo sobre Bolsa de Valores, esse pode duvidar, né? Que a única certeza... Isso em qualquer área, né? Em qualquer área, né? É verdade. Porque a Bolsa de Valores, olha, a única certeza que temos é que ela é incerta, não é? A volatilidade vai acompanhar aí. A gente nunca pode cravar um prego na Bolsa de Valores. A única coisa que a gente tem certeza é as tendências. Tendências acontecem, mas elas revertem. Sim, infelizmente, né? E falar em tendência, né? Já a gente entra já em algumas perguntas, mas com relação à movimentação de ontem. Ontem foi um dia muito, assim, característico de uma ação de Bolsa de Valores que reflete na economia sobre os anúncios dos presidentes ou então dos governantes, né? Começou com queda e depois acabou com alta e, enfim, teve uma volatilidade muito grande. Como é que acontece isso, cara? O mercado em si, a Bolsa de Valores no caso, ela é movida muito pelo sentimento, né? Então, quando os grandes investidores, fundos, os tubarões, né, que nós chamamos, eles têm um sentimento de incerteza, eles acabam reduzindo exposição, tá? E quando vem um anúncio que pode trazer uma visibilidade um pouco maior, a compra vem forte também. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Quando nós tivemos o anúncio da compra das vacinas da Pfizer e também o anúncio do Lira, né, o tweet que ele deu dizendo que o teto não seria rompido nessa nova PEC emergencial, isso trouxe um ânimo e uma segurança um pouco maior para os investidores que entraram forte na compra, revertendo aí aquela queda enorme que estava tendo. Nossa, que reversão, né? Me senti assistindo um clássico de futebol. Perde e depois ganha. Foi uma virada bonita. Foi bem isso mesmo. Legal. Bom, para quem está conectando agora na Rádio Energia Mix, nós estamos começando a falar sobre Bolsa de Valores e quem está aqui comigo na linha participando, Lucas Veronese. E segue a primeira pergunta, né? O que são ações? Para quem ainda não conhece, Lucas. Vamos lá. Ações, tá? Como também são chamados de papéis, muita gente usa esse termo no mercado. Nada mais são do que uma parcela do capital da empresa, tá? O capital social, que está listado na Bolsa de Valores, né? No caso das empresas fechadas não, mas as empresas que têm o capital aberto nas Bolsas de Valores mantêm essas cotas lá. No caso, a ação, uma empresa pequena, quando você abre um capital social e tudo mais, você abre cotas, certo? Dessa empresa. A empresa tem tantas cotas e as ações nada mais é do que uma cota dessa. Sim. Tá? E aí, quando ela lista na Bolsa de Valores, ela entrega essas cotas, uma parcela dessas cotas, para ser comercializada ali diretamente no mercado. Tá. E quais dessas podemos comprar ou que tipo podemos escolher? Existem características dessas ações? Existe. É bem amplo, tá? Mas basicamente o que a gente mais vai ter aí no mercado são as ações ON, que são as ações ordinárias. Tá? Normalmente elas vêm acompanhadas aí com o final 3 na ação. Sim. Que são as ações que têm preferência a voto, tá? Numa assembleia. As ações preferenciais, que vêm acompanhadas aí com o número 4. Essas são as que têm preferência nos recebimentos, no caso, por exemplo, os dividendos. Essas ações receberão antes os dividendos. Legal. E os units, que vem no final 11, né? Nesse caso, são duas ações ordinárias e uma preferencial, ou uma ordinária e duas preferenciais. Tá? Depende da composição aí. Entendi. Tá, e para quem está ouvindo agora não entende o que você falou dos finais, isso no caso segue as siglas, né? Para cada empresa, para cada ação.
correto? O ticker da ação. Por exemplo, a gente tem Petro. Petro, ela tem ações tanto ordinárias quanto preferenciais listadas na bolsa, tá? Então, Petro seria PETR3 ou na preferencial PETR4. Entendi. Feito. Então, para quem também está chegando agora, o pessoal até perguntou aqui no WhatsApp, o que isso tudo quer dizer? Então, já está respondida a primeira pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Bacana. Agora, Lucas, é o seguinte, quais são as estratégicas, né, para a gente investir? Tem uma graninha guardada lá e aí eu quero investir. Quais são essas estratégicas? O mais aconselhável? Tá. Basicamente, o mais comum, tá, o mais simples a gente vê, são as estratégias de day trade, swing trade, para quem procura a especulação, uma operação de curto prazo, tá? E as operações de alocação, no caso que a gente escuta falar bastante hoje de buy and hold, né, que seria você realmente comprar uma empresa, vendo seus fundamentos, não ficar especulando, você comprar para ter um patrimônio gerado ao longo do tempo. Tá? Preferencialmente é essa que eu mais gosto. Entendi. Agora, eu não sei se é porque eu também estou antenado um pouco aqui no mundo da economia e até mesmo no nosso programa, acabo falando sobre a Bolsa de Valores, o resultado, mas bem superficial, né? Então, vira e mexe, eu vejo algumas propagandas. E aí muitos falam, se quer investir e ter um investimento mais seguro, invista em fundos imobiliários. É seguro assim mesmo, cara? Fundos imobiliários são seguros em si, em questão do fundo, tá? Normalmente são muito sólidos e muito amplos. É lógico que eles possuem o seu risco como qualquer investimento. Sim. Tá? Mas basicamente o fundo imobiliário, ele tem uma gestão assim como, um fundo de crédito privado, um fundo DI, é uma empresa que faz uma gestão de um patrimônio específico. Nesse caso de fundos imobiliários, ou ele vai fazer a gestão dos imóveis, realmente, ou a gestão de papéis ligados a imóveis. Entendi. Qualquer um desses dois também pode variar a sua rentabilidade e até mesmo o lucro que essa empresa tem, ou seja, que esse fundo de investimento imobiliário tenha, certo? Sim, o fundo, tá? Ele nada mais é do que ele vai ter a sua cota também negociada na Bolsa de Valores. Tá? Então, é um investimento em renda variável. Sim. Então, a cota dele vai oscilar e isso pode ter lucros ou prejuízos no valor da cota. Tá? Sim. Eu costumo comparar bastante os fundos imobiliários aos imóveis mesmo, literalmente. Tá? A gente tem uma cultura no Brasil muito grande, muito enraizada de imóveis, porque imóveis sempre valorizaram. A gente ouviu nossos pais falando que tem que comprar imóvel, tem que comprar e ter aluguel, tem que comprar e tudo mais. Sim. E no caso, os fundos imobiliários, eles te trazem esse benefício, tá, da compra do imóvel, só que em parcelas, e te trazem uma liquidez maior. Por exemplo, se você tem uma casa e essa casa não está alugada ou está alocada, mas você precisa de um recurso e você não consegue vender uma parte da casa. Você teria que vender a casa toda, e a gente sabe que a venda da casa, ela pode estar lá anunciada por 300 mil, mas você só consegue vender se alguém quiser pagar 300 mil. Então, você tem essa oscilação também. Sim. Tá? A única diferença é que no fundo imobiliário você vê ali a todo instante quanto está valendo. E na casa você não vê. Então, isso gera uma segurança e um conforto maior no imóvel físico, e às vezes assusta um pouco no piscar da tela ali do preço, né? Mas se você também não é obrigado a vender. Assim como se alguém chegar na sua casa que vale 300 e oferecer 100, você vai falar, não, vou segurar a casa. Com o fundo é a mesma coisa. Se você comprou por 100 e ele tiver 90, você não precisa vendê-lo. Você pode segurar ele, manter como patrimônio, e a diversificação que você consegue no fundo imobiliário é muito maior. Você vai estar sendo proprietário de shopping centers, de galpão logístico, de lajes corporativas, coisa que a gente sabe que para o nosso cotidiano, para mais de 99% aí dos brasileiros, possuir um empreendimento desse é algo muito difícil. Sim, e muitos até mesmo comentam, né? Quer fazer a sua aposentadoria? Faça com fundos imobiliários, né? Agora, como é que é isso, cara? Você deposita um certo valor e você tem vários rendimentos, certo? Uns estão mais altos, outros estão mais baixos, e aí vai oscilando, só que eles te pagam aqueles proventos mensalmente
que é considerado, digamos, o seu salário, sua aposentadoria, né? Qual é o momento de você fazer a troca dessas ações? Qual é a observação? É o rendimento, a rentabilidade dessa ação ou realmente o fluxo de volatilidade dela? Eu gosto muito de olhar fundos imobiliários para a geração de renda, tá? Literalmente para você ter o imóvel e ter os aluguéis, tá? O que acontece nos fundos imobiliários? Por lei, 95% de todos os aluguéis arrecadados dos imóveis, ele é transferido para os cotistas, tá? Após os pagamentos dos impostos e tudo mais. Então, você literalmente vai comprar um imóvel e ter um aluguel mensal para a pessoa física livre de imposto, que isso hoje tá girando aí em média de 6 a 8%. Isso depende muito do fundo, de qual é a área do fundo, da vacância, né, que seria o quanto que dos imóveis está locado dentro do fundo, porque isso também pode oscilar. Numa queda no mercado imobiliário, pode ser que os galpões, por exemplo, sejam devolvidos, não estejam locados, as lojas nos shoppings acabem fechando e aí isso acabe reduzindo o pagamento de aluguel dentro do fundo. Sim. Tá? Momento de entrar. Cara, todo o momento, a gente diz, é sempre bom entrar em baixa, mas visando uma estratégia de longo prazo, não faz muita diferença você acabar pegando hoje, amanhã ou depois. É lógico que o preço muito esticado pode te prejudicar no momento de compra, em questão do valor da sua cota, mas consequentemente, se a gente recebe ele em percentual, isso acaba também favorecendo o dividendo. Sim, no caso, se você pegar uma cota também alta, o dividendo acaba sendo um pouquinho mais alto, proporcional, né? Sim, então vale a pena mesmo a entrada. Lógico, visando o longo prazo, a compra em preço médio sempre vai ser favorecida, tá? É muito difícil acertar o fundo, assim como acertar o topo para venda. Então, sim, a gente aconselha sempre quem vai montar estratégias de longo prazo, fazer compras ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você for comprar um volume expressivo, vai comprando ao longo dos dias. Ou se você não for um volume tão expressivo, dá para trabalhar a compra ao longo do dia. Então, por exemplo, eu não sei dizer se agora é o momento mais baixo do dia. Ninguém vai saber te dizer isso. Assim como a gente disse no começo, qualquer anúncio, qualquer tweet do presidente pode alterar tanto para cima quanto para baixo. Sim. Entendeu? Então, se eu fizer uma compra ao longo do dia, eu vou ter um preço médio do dia que vai ser muito mais fácil do que acertar o que tiver mais baixo ou o que tiver mais alto. Mais alto. Certo, é mais consciente, né? Bom, nós temos aqui um ouvinte participando também no WhatsApp, o William, tá? Ele faz a seguinte pergunta, tá? Com essa pandemia, o que você indicaria fazer um investimento ao longo prazo? Tesouro direto, poupança, imóveis ou qualquer outra opção? Tá. A gente tem que separar uma coisa aqui em relação a investimentos e aplicação financeira, tá? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado sempre, não adianta, como head de renda variável, eu sou apaixonado por isso e não tenho R$1 sequer em renda fixa. Mas isso é o Lucas, não aconselho ninguém a fazer isso. Sim. Eu tenho estômago para acompanhar. Haja estômago, viu? Quem é cardíaco não dá, não. Não dá. A gente tem que saber separar o que é aplicação financeira e o que é investimento. Sim. Tá? A aplicação financeira é para aquele dinheiro de curto prazo, é aquele dinheiro que você já está provisionando com um pagamento, já está comprometido aquele recurso. Tá? Então, um tesouro direto, uma poupança, isso é aplicação financeira. Investimento é quando você coloca o seu recurso para girar no capital real, tá? No mercado real. Então, são ações, são abrir um empreendimento, literalmente você investir aquilo esperando um retorno futuro. Tá? Quando você coloca num CDB, é uma aplicação financeira. Sim. Então, assim, pensando em longo prazo, tá? Nada é mais vantajoso, tá? Segundo todos os estudos que a gente tem aqui, ao longo do tempo, do que as ações. Se você for pegar o Tesouro Direto, vamos pegar IPCA 2050, a gente, é uma renda fixa, do governo, mais seguro do que isso é impossível. Só que as marcações a mercado que ela vem trazendo na renda fixa
a volatilidade dela é semelhante à das ações. Sim. Só que o seu resultado final fica preso ao que foi acordado no começo. Uhum. Então, assim, se você está visando o longo prazo, eu, Lucas, entraria com ações, tá? Agora, para você movimentar com ações no mercado de renda variável, você precisa também ter a sua reserva de emergência, você precisa ter a sua parte em renda fixa para controlar a volatilidade da sua carteira e até mesmo numa possível queda, poder efetuar uma compra. Sim. E pegar essas oportunidades de mercado que vão alavancar a sua carteira, entendeu? Então, o primeiro passo, na realidade, é saber qual que é o seu perfil de investimento, o seu perfil de investidor, e traçar. Se você traçar, por exemplo, que você vai manter aí 20% do seu capital em renda variável, e isso vier a uma queda, e no montante geral acabar ficando 10%, você pode tirar a renda fixa, fazer uma realocação para voltar aos 20%, e quando isso subir e acabar ficando mais do que você projetou, o ideal é também você reduzir. Então, reequilibrar a carteira no total, ela sempre vai ser mais vantajosa. Uhum. O Júlio César, desculpa te cortar, o Júlio César, ele já está até comentando aqui, mas eu tenho medo de perder o dinheiro em ações. E aí, o que eu faço? Não invisto? Vou ser sincero aqui, ninguém vai acertar 100%. Tá? Não adianta querer entrar em ações achando que você só vai ganhar. Então, assim, saber manejar o risco, compor uma carteira, tá? É sempre melhor do que investir num foco só. Vou citar um exemplo, nós seguimos aqui, nós temos como parceria a Eleven Financials, que é um research independente. Eles montam as carteiras de investimento que nós trabalhamos aqui, as carteiras de ações. Mesmo no ano de pandemia, tá? A principal carteira que a gente segue aqui teve uma valorização de 7,5% aproximadamente. Sim, então, assim, é um resultado baixo para o que eles vêm entregando, porque 2019 a gente fez 66%. Tá? Porém, para um ano de pandemia, foi um resultado excelente. Nós fizemos aí 200% do CDI. Sim. Tá? Só que se eu te falar que todas as ações que entraram subiram, eu vou estar mentindo. Então, vai ter sim perdas, vai ter sim ações que você não vai acertar, mas manejar o risco, fazer uma composição aonde quando você ganhe muito, e quando você perca pouco. E, além disso, saber a hora de você sair de uma posição com prejuízo. Tá? Sim. Não vale a pena manter ir para o buraco só para não realizar um prejuízo. Existem momentos que você precisa engolir seco, que aquele não deu certo, e ir para o próximo. Tá. Então, vai perder, vai ter hora que vai perder. Então, se você não quer perder, cara, nenhum momento eu não aconselho as ações. Certo. Tá? Vamos lá, tem outra pergunta aqui também, ó. Esse daqui já é a Mariana, que ela está curtindo a rádio aqui no Sabará, né, na Grande São Paulo, na verdade. Bom, ela disse o seguinte, ó. Eu vendi o meu apartamento, estou com R$200 mil e eu quero investir esse dinheiro nessa pandemia, né? O que eu faço? Eu invisto tudo na bolsa? Ou eu abro um comércio? Ou eu compro uma outra casa, um outro apartamento? É isso. Tá bom, tá dado o recado. O que você aconselha aí? Bom, se você for pensar em questão de resultados, tá? No meio de uma pandemia, eu acho que abrir um negócio, se não for algo disruptivo, eu não aconselharia. Sim. Porque, por exemplo, vou abrir um restaurante, você vai ter que ser direcionado ao delivery. A gente está vendo que agora no sábado, por exemplo, vamos entrar aí novamente no lockdown. Bem isso, né? Fase vermelha. Quem está começando e não tem nome, não tem mercado, se manter é muito difícil. Os 2 primeiros anos de uma empresa são os mais difíceis, né? Talvez, dependendo do segmento, aconselharia sim abrir. Mas tem que estudar muito bem o projeto, ter embasado todo o plano de negócios para poder dizer isso. Certo. Tá? Quanto a comprar um apartamento novo, depende de qual que é a sua intenção. Se for para investimento, eu não aconselho o imóvel físico. Porque, como eu estava dizendo antes, você acaba reduzindo a sua liquidez, acaba destravando. Pode ser que você compre com um preço muito bom,
vou dar um exemplo, um apartamento que está valendo 250, você acaba pegando uma pechincha por 200. Sim. Pô, legal, mas na hora que você vender vai ter alguém querendo pagar mais de 200? Porque isso que vai decretar o seu lucro. Ele parado, vai ter IPTU, você tem conta de água, conta de luz, por mais que seja o mínimo, ele vai estar continuando cobrando. Então, assim, eu, Lucas, aconselharia o investimento, mas não entraria tudo na Bolsa de Valores. Eu faria uma composição aí, trabalhando com fundos de investimento, com renda fixa, com a Bolsa de Valores, independente se for diretamente na Bolsa ou através de um fundo de investimento com gestão profissional, mas eu faria um equilíbrio aí, não entraria com tudo de cabeça, não. Nunca colocar todos os ovos numa cesta só, né? Sim, essa frase é muito famosa, né, no meio da economia. Isso é importante. Bacana, já demos aqui vários exemplos, né? Agora me diz uma coisa, quais são as vantagens de investir com um assessor, assim como você, com um especialista, ou a vantagem de investir com os robôs, para quem faz day trade ou swing trade? Tá, eu vou primeiro trazer aqui a parte dos robôs, tá? O robô em si, ele é muito legal para quem opera gráfico, tá? Para quem opera tendência de curto prazo, porque você não tem emoção, certo? E o robô, ele vai analisar muito mais rápido essas situações, porém, o robô, ele também tem riscos que você consegue adaptar. Cada robô, ele vai trazer de uma forma, tá? Nós aqui não trabalhamos como robô, não temos homologação para isso, mas tem muita gente que trabalha, muita gente que se dá bem, porém, pelo que eu escuto aqui de todo esse pessoal, robô ele só trabalha em momento de forte oscilação, em momento de tendência, tá? Isso eu digo até pelos fundos quantitativos que nós temos aqui, ele não consegue direcionar, tá? E querendo ou não, um robô não está atento aí às informações que vem no dia a dia. Isso é. Né? Então, isso acaba dificultando um pouco. Porém, é de se pensar, se você estiver pendendo a fazer scalp, a fazer esses tipos de operações mais curtas, pode sim, não colocaria todo o recurso, mas toda estratégia é válida. Desde que seja lucrativa, né? E que seja analisado o risco, né? Esse tipo de mercado, tá? Porque robô normalmente ele não opera com papéis, tá? Não opera com ações, ele opera com contratos futuros. E em contratos futuros o prejuízo pode vir forte. Sim. Porque você não paga para entrar, mas você tem um compromisso futuro para acertar. Agora, na parte do assessor de investimentos, o que a gente costuma dizer aqui? Investir não tem segredo. Tá? Investir não é difícil. Porém, você tem que ter muito estudo dentro desse segmento. Como eu disse no começo, as coisas mudam o tempo todo. E você precisa também dedicar muito tempo à área. Certo. Não adianta querer dar uma olhadinha 5 minutos por dia, que não vai dar certo, tá? Quando você tem um assessor de investimentos, você consegue que alguém faça esse trabalho para você, traga esse conhecimento para você, e poder te oferecer o que está melhor no momento. Sim. Tá? Assim, poupando o nosso maior bem, seu tempo. Assim você consegue direcionar o seu tempo para poder inserir no seu compromisso diário, no seu trabalho, na sua família. E assim, tá? Quando a gente diz a assessoria, não é simplesmente uma pessoa. Eu posso dizer aqui pelo meu escritório, eu sou responsável pela área de renda variável. Sim. Mas eu tenho um responsável de fundos, eu tenho um responsável de previdência privada, eu tenho um responsável pela área de seguros, eu tenho um responsável pelo câmbio, por internacional, por COI. Então, cada segmento, eu tenho uma pessoa especializada para trazer você, porque se eu falar que eu entendo tudo sobre os fundos, cara, eu não acompanho os fundos, eu acompanho a Bolsa de Valores. Sim. Assim como o cara que acompanha fundos, não vai estar acompanhando a Previdência. Então, para uma pessoa só fazer tudo isso, é humanamente impossível. Certo. Ainda mais se você tem... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho médicos na minha carteira de clientes. Ele não tem tempo de ficar vendo isso. Não dá, até mesmo porque ele vai investir o tempo dele para desenvolver a sua profissão em si, né? Exatamente.
entendeu? Você dedica, normalmente as pessoas acabam dedicando um horário comercial, que é o mais comum. Então, no horário comercial, onde as coisas estão rolando, você não consegue parar para atender, para ver isso. Sim. Então, ter alguém que faz a gestão profissional disso para você é muito bom. E sem contar que o assessor de investimentos, ele não consegue fazer nada sozinho, tá? Ele te mostra as oportunidades e o cliente que faz a decisão, tá? Nós não conseguimos movimentar conta de cliente. Então, tudo que é feito aqui vai uma ordem para o cliente e ele tem que aprovar, senão não executa. Sim, tá entendido. Então, na verdade, vocês não colocam a mão no dinheiro do cliente e faz o que bem querem, né? Não. Não. Nós fazemos as indicações, mostramos de acordo com o perfil de cada cliente. Isso que também é muito legal, porque a análise dele é muito individual. Não existe caixinhas fechadas, esse cliente é conservador, só isso. Não. As coisas são muito dinâmicas e cada caso é um caso, cada estudo é um estudo. Nós costumamos trabalhar focando no objetivo do cliente, como nós podemos fazer para trazer o objetivo do cliente. Tá? Isso eu posso falar pelo meu escritório. Aqui nós temos um cálculo que nós fazemos, levando em consideração se a pessoa tem filhos, aonde ela mora, o custo médio de vida, qual que é o objetivo financeiro dela, onde ela alcançaria a liberdade financeira, e nós vamos acompanhando isso anualmente junto ao cliente, para tentar alcançar e fazer os reajustes conforme isso vem acontecendo. Sim, entendi. Lucas, eu já estou olhando aqui no site o investing.com, né? Esse aqui é bem geralzão, mas traz também várias informações do índice, dos commodities, dos câmbios e ações também, né? Então, nesse momento, a Bolsa de Valores está em alta. Para quem abre esse site e ouve aqui o nosso bate-papo e vê que a Bolsa de Valores está crescendo 1,33%, a pessoa cresce o olho e já quer injetar dinheiro e investir, né? Mal ela sabe o que espera. Gente, se você for pegar aqui, agora está um pouquinho mais alto, tá subindo em 1,58, o Invest ele tem um pouco de atraso, mas se você for pensar que a poupança está pagando isso num ano e a Bolsa está entregando isso em 5 horas... Sim. É gritante, né, a diferença. Não tem como, a poupança está perdendo por inflação. Sim. Agora, entendeu? A pergunta que eu não quero calar, depois de toda essa nossa conversa, ainda mais em pandemia, sabendo que fase vermelha vai ser a partir de segunda-feira. Tem que pagar aluguel, tem que pagar boleto, tem que pagar funcionário, tem que pagar ainda o abastecimento de estoque. Meu Deus... É interessante, é importante ou é o momento para investir na Bolsa de Valores com consciência? Cara, sempre é o momento de estar em Bolsa de Valores. Independente se ela está subindo ou está caindo. Tá? O mercado em si, tá? Investidores não tem medo de crise. Sim. O que a gente tem medo é de incerteza. Você consegue ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, tanto com ela subindo, quanto com ela caindo, tá? Sim. Isso é muito importante de ter isso em consciência. Não é porque a Bolsa... Porque assim, quando a gente vê a Bolsa de Valores, o Ibovespa, ele é um composto de algumas ações que mais negociaram nos últimos 40 pregões. Tá? Certo. Hoje está em volta de 80 ações. Mas nós temos mais de 400 ações na Bolsa de Valores. Nossa, é muita então, coisa. Assim, e ainda é uma bolsa pequena. Nós não chegamos a 20% dos Estados Unidos, é muito menor. Nós temos muito para crescer. Sim, o Forex, por exemplo, é 24 horas, né, que você pode investir. Que é lá fora, né? Na verdade, o Forex eu não tenho nem como tá te dizendo, tá? Não é homologado dentro do Brasil. Não é. Então, nós, como assessores credenciados, nós não podemos estar falando sobre isso. Certo. Mas tem bastante gente que opera assim, e sim é 24 horas, porque ele não fica travado em nenhum país. Tem outro ouvinte aqui perguntando o seguinte, né? A partir de quanto eu consigo investir na Bolsa de Valores? Cara, eu estou aqui, por exemplo, com o Júlio Simões na minha tela, a transportadora Júlio Simões. Uma ação da Júlio Simões agora está custando R$ 9,59. R$ 9,00 uma ação dessa transportadora? Exatamente. Cara, meu almoço está mais caro do que esse investimento. É sério mesmo? É sério, R$ 9,59.
Certo. E aí a pessoa pode comprar os pacotes, né? Os lotes. Na bolsa, as ações normalmente elas são vendidas em lotes de 100, tá? Mas você também consegue comercializar, negociar o fracionário, tá? Então, é só você colocar o ticker da ação, né? As 4 letras e o número, e um S na frente. Aí você vai conseguir negociar de uma a uma. Certo, entendi. E essa que você falou de R$9 e alguns quebradinhos aí, é uma ação fracionada? É uma ação. Uma ação, uma unidade, tá? R$9,59. Mas mesmo assim ainda está mais barato que o meu almoço. Inclusive, é uma ação que não está no índice, tá? A Jurissimã. Ah, é? Então, então, assim, o índice pode... O nosso índice, não sei se ainda tem um pouco mais tempo para explicar isso, mas ele é muito contaminado, a gente diz, pela Petro, Vale e bancos. Sim. Tá? Então, eles têm um peso muito grande no índice. Então, é muito comum a gente ver o índice caindo e algumas ações em específicas subindo. Tá? Então, dá para, sim, trabalhar, era isso que eu estava falando aquela hora, tanto na alta quanto na baixa e ter lucros. Tá? Só que, assim, em mercados de tendência de baixa, seletividade é o que vai trazer retorno. Certo, perfeito. Tá bom, pra gente finalizar, bom, esse mesmo ouvinte fez aqui essa pergunta, você também já respondeu, ele até ficou impactado, ele disse, nossa, também fiquei com esse valor, e nada mais seguro então do que fazer os investimentos com a pessoa que tenha conhecimento, né? Vamos voltar lá ao exemplo do médico. O médico ele não vai se preocupar em saber que realmente a notícia tal impactou na Bolsa de Valores ou na sua ação da qual ele investiu, né? O assessor ele já vai fazer tudo isso resumidamente, né? Exatamente, já vai conseguir trazer para você, de acordo com os seus interesses, de acordo com o seu perfil, o que está de melhor no mercado naquele momento, as oportunidades, ou até mesmo os momentos de fazer uma mudança. Tá? Sim. Mudar uma estratégia, se tornar um pouquinho mais agressivo ou um pouquinho mais conservador. É um jogo de xadrez, né, cara? Isso é emocionante demais. Tá bom, Lucas, obrigado pela sua participação, tá? Bom, deixa aí o seu contato, endereço também, como faz pro pessoal te encontrar, né? Que foi super válido o nosso bate-papo, tirou dúvidas também de quem ainda não conhece e principalmente algumas dúvidas aqui que o pessoal já conhecia bem superficial, né? Fala aí. Legal. Nós estamos localizados aqui, o escritório da Matriz, na Alameda Terracota 185, em São Caetano do Sul. Sim. Tá? E estamos abrindo uma filial também em Alphaville, na Rio Negro. Tá? Certo. Você consegue achar a gente pelo telefone 2786-4930 e também consegue contato com a gente pelo Instagram, tá? Que é Veronese Investimentos, tudo junto, Veronese com ZI. Tá? Certo. Inclusive, nós subimos ontem um vídeo institucional onde você vai conseguir conhecer o nosso escritório aí por dentro, um pouquinho de como funciona tudo por aqui. Entendi. Seu escritório é igualzinho minha sala, viu? Só que não. Sonho meu. Um dia eu chego com esse patamar no investimento da Bolsa de Valores. E venha conhecer. Pode vir aqui, a gente está aberto para receber todo mundo e educar aí todos os clientes em relação à educação financeira, que a gente sabe que só isso daí vai conseguir mudar o nosso futuro. Tá certo. Lucas, brigadão, forte abraço para você e uma ótima tarde. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, gente. Tivemos esse bate-papo, então, com o Lucas Veronese. Falamos aí sobre Bolsa de Valores. Para quem perdeu esse bate-papo, depois a gente faz a edição, vira podcast. E você acompanha também na nossa página do YouTube e ainda mais nas redes sociais, tá certo? Programa Fica Ligado. Fica ligadinho porque tem mais, até às 5 da tarde.